E dando continuidade às nossas aulas sobre histologia animal, hoje estaremos falando sobre o tecido conjuntivo. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas, então falaremos sobre o tecido conjuntivo. Hoje eu vou fazer uma introdução sobre os tecidos conjuntivos e daí nas próximas aulas eu vou falando de cada um, beleza? Então é o seguinte, quando nós falamos de tecido conjuntivo, nós temos que entender primeiramente o que essa palavra significa. E conjuntivo significa aquilo que junta, liga ou reúne. Então é algo que é responsável pela união de alguma coisa. Até aqui tá de boa, né? Então, o tecido conjuntivo vai ter por função unir as células e órgãos e dar suporte às diferentes partes do corpo. Até aqui tá tranquilo, né? E é o seguinte, nós temos a formação desse tecido a partir da mesoderma. Lembra dos 3 folhetos embrionários que eu falei nas aulas anteriores? Pois é. Então, esse tecido conjuntivo vai se formar a partir da mesoderma, ou também chamada de mesoderme. Mesma coisa, beleza? E nós temos diversos tipos de células que vão compor este tecido conjuntivo. E é o seguinte, eu vou estar apresentando todas elas aqui para vocês. Essas células são separadas por uma abundante substância intercelular, ou matriz intercelular. Eu vou estar explicando essa substância para vocês também, pode ficar tranquilo. E o tecido conjuntivo, ele é vascularizado, diferente do tecido epitelial que nós vimos nas aulas passadas, se lembra? Então, agora, a maior parte do tecido conjuntivo é vascularizado. Nós temos uma exceção, que é a cartilagem. Então, o tecido cartilaginoso. Anota isso aí para vocês não terem alguma pegadinha em prova aí e acabar caindo, beleza? Olha só, gente. As camadas mais internas da pele vão possuir vasos sanguíneos. Nós vimos ali, né, que a nossa epiderme é formada pelo tecido epitelial e que lá não tem vasos sanguíneos. Não foi isso que nós vimos? E que a nutrição e a oxigenação vão ser passadas através da lâmina própria e a lâmina basal. Lembra disso? E é o seguinte, a derme e a hipoderme, que estão abaixo da epiderme, são tecidos conjuntivos. Então, quando eu pego aí a pele, essa parte de cima aqui, ó, aqui nós temos a epiderme. Agora, a partir daqui, nós já temos aí a derme e embaixo hipoderme. E olha aí os vasos sanguíneos aí, ó. Então, é bem vascularizado. Beleza até aqui? Bora lá. É o seguinte. Então, esse tecido é composto por células e muita matriz intercelular. Não se esqueçam disso. Muita, tá certo? Não há contato muito próximo entre essas células, tá certo? Então, o espaço entre elas vai ser preenchido por esse material. Esse material é rico em sais, água, proteínas e vai constituir essa matriz. Nós chamamos esse material de substância fundamental amorfa, que nós vamos estar falando. Calma aí, o nome é feio, esquisito, mas é fácil de entender. Pode ficar tranquilo, tá certo? E olha só, os tecidos conjuntivos podem ser especializados em armazenamento de gordura, tá certo? Para que gordura, professor? Para ser utilizado na produção de energia e também para o calor, não é? A gordura no nosso corpo, ela serve também como isolante térmico, não é verdade? E defesa do organismo também,
coagulação sanguínea, cicatrização e transporte de gases e nutrientes. Eu vou estar mostrando para vocês os principais, beleza? Se você for para a área da saúde, tal, você vai estudar tudo isso a fundo, tá? Quando você estiver no ensino superior. Agora nós vamos falar dos tecidos conjuntivos básicos, né? Fundamentais. Olha só, o sanguíneo é um tipo de tecido, tá certo? Não se esqueça disso. Eu vi uma questão dessa em prova, viu, gente? No vestibular, então fica atento. É tecido. Nós temos o tecido adiposo, aquela gordurinha, né, que ninguém curte. O tecido ósseo, o osso também é um tecido. E nós temos o tecido cartilaginoso. Esses são os principais tipos, beleza? Olha só, nessa tabela aqui, eu sugiro a vocês que tirem aí um print ou que vão fazendo anotação. Aqui eu vou falar dos tipos e das classificações que existem deste tecido conjuntivo. Então presta atenção. Nós temos aqui essa tabela, vocês estão vendo que lá no cantinho nós temos 4 divisões. A primeira é do tecido conjuntivo propriamente dito. O segundo é o tecido conjuntivo que possui propriedades especiais. O terceiro é o tecido conjuntivo de transporte. E o quarto é o tecido conjuntivo de sustentação. O tecido conjuntivo propriamente dito gosta muito de ser cobrado em prova, viu, gente? É o seguinte, ele é subdividido em tecido conjuntivo propriamente dito frouxo e nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito denso. Só que o denso ainda pode ser subdividido novamente. E nós vamos subdividi-lo em tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado ou tendinoso, é a mesma coisa, ou, né, tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado ou fibroso. Vai anotando aí devagarzinho, viu, gente? Olha só, o próximo tecido conjuntivo que nós vamos falar é o tecido conjuntivo de propriedades especiais. E o primeiro que eu vou falar é o adiposo. É aquele tecido que ninguém gosta, né? Aquela gordurinha infeliz que tá aí para todo lado, mas que vai acabar, tá? E é o seguinte, o tecido conjuntivo de propriedades especiais, ela é dividida em dois, no tecido, então, adiposo e do hematopoiético. É esse nome feio mesmo, tá? E o tecido conjuntivo de propriedades especiais hematopoiético é subdividido em mieloide e linfóide. Beleza até aqui? Pode ficar tranquilo, gente, não precisa de agora assustar, ficar aí desorientado, doido da cabeça, não. Eu vou explicar cada um desses daqui, ó, nas próximas aulas. Então pode ficar tranquilo. A próxima aula eu vou falar desse primeiro aqui, beleza? Nós vamos entender o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo e o denso, beleza? Depois eu falo desses de propriedades especiais e assim nós vamos seguir nessa tabelinha, tá? Vamos lá. Tecido conjuntivo de transporte. Aí a gente já sabe mais ou menos qual que é, né? Nós temos aí o sanguíneo, que eu já falei para vocês que o sangue é um tecido conjuntivo, e nós temos o linfático. Beleza? E o tecido conjuntivo de sustentação, já está te contando, sustentação. Nós vamos ter, então, o cartilaginoso e nós vamos ter o tecido conjuntivo de sustentação ósseo. Beleza? Então, gente, essa tabelinha aqui está ilustrando para vocês todos os tipos de tecido. Aproveita aí e já faz um print, ó. Bem, pessoal, se vocês gostaram mesmo dessa aula, já aproveita, deixa aí aquele like. E, caso você ainda não seja inscrito, já aproveita. Se inscreve e ativa o sininho de notificação.
Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade a essas aulas aqui e tenho certeza que você não vai querer perder, não é verdade? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!